Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que você venha aí se inscrever, tá? Deixa o teu like, o teu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Me ajuda aí a chegar na minha meta dos 300 inscritos, se você puder e quiser, tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre uma entrevista, uma notícia que saiu na Pleno News, tá? Sobre o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, que é aí o presidente do partido do PL, né? Que é o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, tá? O Valdemar da Costa Neto, ele deu aí uma entrevista na CNN, acho que na sexta-feira, se eu não me engano, acho que foi na sexta. E essa entrevista aí foi meio polêmica. Eu acredito que ele deve ter se empolgado um pouco e acabou falando algumas coisas aí que bom, para usar o termo correto aqui, tá? Eu vou falar que os espectadores de plantão, mas não é essa palavra que eu quero usar. Bom, mas os espectadores de plantão aí estavam de olho nessa entrevista dele. E de fato, uma simples frase dele, que quem não age de má fé entende que o que ele falou ali não tem nada a ver, foi uma analogia, né? E isso aí já prejudicou aí, complicou a vida do Valdemar, tá? Ele falou o seguinte, quando ele foi questionado na CNN sobre a minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres, tá? Ele falou o seguinte: olha, gente, isso aí não tem nada a ver com documento golpista. Por quê? Porque esses documentos, como a gente que é presidente de algum partido, a gente que é ministro, que é, né, até mesmo presidente da República, a gente recebe diariamente esses documentos, tá? E aí o que a gente usa, a gente assina, e o que não usa, a gente descarta, tá? Ele quis dizer, né? Eu vi a entrevista, eu vi uma parte, porque a entrevista foi bem longa, e eu vi essa parte dele onde ele falou isso, entendeu? Ele quis dizer que aquele tipo de documento tipo rascunhos, aquilo ali se recebe o tempo inteiro, e que aquilo ali não se tratou de um golpe, até porque nem estava assinada pelo presidente Bolsonaro, né? E devido a essa declaração dele, a vida dele aí complicou, né? Porque os espectadores / urubus de plantão pegaram isso e já estão aí o pedido para ele ser investigado, tá? Ó, aqui tá na Pleno News essa entrevista que eu vou ler para você, tá? Mas se você quiser ver a entrevista dele, foi na CNN, tem lá na íntegra, tá? Ó, STF, né? Lógico que teria que ter o nosso STF. O STF, gente, o STF o presidente do Brasil tá ali no STF. STF pede à PGR que investigue Valdemar Costa Neto. Presidente do PL é suspeito de destruir documentos golpistas, tá? Tá falando aqui. Bom, quando eu leio uma notícia que eu vejo falar sobre o STF, eu fico assim me questionando sobre aquela época de uns 4 anos atrás, quando a gente não conhecia o STF, a gente não conhecia os ministros do STF, a gente não sabia quem eram esses ministros, né? E eu acredito que esses ministros, há 4 anos atrás, eles tinham a liberdade de ir a um restaurante, de viajar com a sua família, de levar talvez os seus filhos para passearem e passar na rua, o restaurante, shopping, por algumas pessoas e talvez nem serem reconhecidos, né? Ao contrário de hoje, que esses ministros do STF, eles adotaram um tal protagonismo que hoje
eles não conseguem sair nas ruas, tá? Então, eu fico me questionando assim, e eu tenho saudade daquela época, que cada poder se servia ao povo, né, do que ele era, do que ele tinha as prerrogativas. Ele é instituído para aquilo. Eu tenho saudade desse tempo, porque de uns 4 anos para cá foi só ladeira abaixo, e hoje a gente conhece aí os 11 ministros da corte, né? Bom, enfim, vou ler aqui a matéria para vocês, ó. O presidente do Supremo Tribunal, a presidente do Supremo Tribunal, do STF, ministra Rosa Weber, enviou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedido de abertura de um inquérito para investigar o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, suspeito de ter destruído documentos com um teor golpistas. A petição 10.949 faz referência a uma possível prática de crime previsto no artigo 305 do Código Penal. O artigo prevê reclusão de até 6 anos, além de multa, aquele que destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio documentos público ou particular verdadeiro de que não podia dispor, tá? Em declarações recentes, ao comentar a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, o presidente do PL disse que documentos com teor similar circulavam entre interlocutores do governo Bolsonaro e ele próprio teria recebido documento desse tipo, mas que os teria destruído. Na petição assinada por Rosa Weber, é também requerida a PGR a realização de diligência pela Polícia Federal para que seja tomado depoimento do representado Valdemar da Costa Neto. Esse pedido de manifestação da PGR é um procedimento comum e tem como origem uma representação apresentada pelo líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, junto ao STF, tá? Então, pessoal, é isso aí que eu falei. Outro dia, num outro vídeo aí, eu falei sobre essa entrevista do Valdemar, tá? Na época, eu achei que o Valdemar, ele foi aí um pouco além, até sobre as declarações que ele deu em relação ao Bolsonaro, tá? Eu achei que ele se empolgou um pouco aí. É lógico e óbvio que os documentos do que ele se tratou ali na entrevista não eram documentos golpistas. Isso aí é bem óbvio, até porque o Valdemar da Costa Neto, a gente sabe quem é o Valdemar da Costa Neto, né? E o Valdemar da Costa Neto não seria inocente ou bobo suficiente para chegar na CNN e falar: olha, eu peguei alguns documentos golpistas e destruí em rede nacional. É lógico que ele não ia fazer isso, né? Mas ele deve ter colocado, como eu vi o que ele colocou, eu entendi que ele falou que aquele documento não era golpista porque não estava assinado, não estava reconhecido, não tinha nada ali, era só um rascunho. Foi isso que ele quis falar, sabe? Mas, é como eu falei, os espectadores de plantão já estavam esperando qualquer falhinha, qualquer coisa para chegar nesse ponto. Porque, na verdade, ao que um pouco assim, às vezes aparenta, é que também estão tentando acabar com o partido do PL. Acho que não querem deixar nenhum restício aí do Bolsonaro. Eu acho que eles querem meio que apagar o que foi o Bolsonaro
no Brasil. E todos a quem se aliou ou fez parte do partido do governo vão sofrer aí o tipo de perseguição, porque é o que a gente está vendo aí. É uma perseguição explícita. Porque se você for olhar a entrevista do Valdemar Costa Neto, só se você estiver muito mal intencionado, para não entender o que ele falou ali. Eu entendi muito bem o que ele falou. Tanto que eu fui crítica. Em um outro vídeo meu aqui, eu fui crítica ao que ele falou também. Teve coisa ali que ele falou sobre o Bolsonaro mesmo. Que eu falei aqui em outro vídeo meu. Olha, eu não achei legal a forma que ele falou. Que o Bolsonaro não estava preparado para perder as eleições. Que não é que o Bolsonaro não estava preparado para perder as eleições. É que o processo em si foi um processo muito estressante, né? E o Bolsonaro aí ficou surpreso com o resultado, assim como milhões de brasileiros ficaram surpresos e tiveram dúvidas. Mas não acho que teria sido para tanto do jeito que ele colocou na entrevista. E eu comentei sobre isso com vocês aqui. Só que já pegaram essa fala dele aí. E aí o STF já pediu para a PGR investigar o Valdemar da Costa Neto. E com certeza vai ser investigado. E vão aí tentar fazer o possível e o impossível contra o PL e contra os que se aliaram e fizeram parte do governo Bolsonaro. Essa aí é a minha interpretação dessa matéria. Eu quero te pedir que você não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe o teu like, deixa aí a sua inscrição, que é muito importante para mim, tá bom? Se você puder, eu te agradeço muito. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma boa tarde.